Agradecendo a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade que a gente tem de estar aqui em mais um domingo para louvarmos ao nome do Senhor, nesse culto tão abençoado que a gente está tendo. Já louvamos, já engrandecemos o nome de Deus e é muito bom sempre a gente estar na igreja, a gente se reunir com os irmãos para prestarmos o nosso louvor, a nossa adoração conjunta. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2 de Romanos. Os irmãos procuram aí para a gente fazer uma leitura conjunta. Romanos capítulo 2. Após a leitura, eu peço que você continue com a Bíblia aberta, no capítulo 2. Hoje, quem não leu um capítulo da Bíblia, vai ler um inteiro. A gente vai ler Romanos 2, o capítulo inteiro. Vamos fazer uma leitura. Peço que você acompanhe comigo. Deixe a Bíblia aberta, ou o seu celular, o smartphone, em Romanos 2. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a sua forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensina aos outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos, mas rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei,
a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que apesar de tudo, e a letra da lei, e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Esse texto longo, né, com muitas palavras que talvez não façam parte do nosso vocabulário, mas vamos refletir um pouco nele. Mas antes de falar sobre esse texto, irmãos, eu queria contar uma história que tem, de alguma forma, vai nos ajudar a mentalizar aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse capítulo 2, e a história de um médico. Havia um médico que, ele era médico de um posto de saúde, de uma cidade pequena, e um certo dia, ele foi para o trabalho, foi mais cedo para o trabalho, ele resolveu chegar mais cedo, botou a camisa do seu time do coração, que havia ganhado na noite anterior, e esse médico muito simpático, ele costumava conversar com os funcionários ali do hospital, toda vez que ele chegava, e ele chegou, começou a conversar ali com aquelas pessoas, com o maqueiro, com enfermeiros, e com os recepcionistas, e ficou aquela conversa ali na recepção daquele posto de saúde, cidade pequena. Já havia um médico atendendo, e ele chegou antes do horário, e ali eles conversando, de repente para um carro muito bonito, desce uma mulher muito elegante, aquela mulher em toda a sua elegância, se direcionou até eles e passou por eles sem dar uma palavra. Então ela vai na recepção, que era ao lado de onde eles estavam conversando, e pergunta, e diz a recepcionista que estava procurando um médico daquele hospital, queria falar com um médico. Ele ouviu aquilo e ele disse, senhora, pode falar, pois não? Aí ela disse, moço, o senhor não ouviu? Eu estou procurando um médico desse hospital. Aí ele disse, sim senhora, eu sou o médico aqui do hospital. Ela olhou para ele e disse, você, desse jeito, você é o médico? Você não aparenta ser o médico aqui do hospital. Ele disse, mas as aparências enganam, eu sou realmente o médico daqui. Ela disse, olha, veja só, as aparências não enganam não. Eu acho que as aparências, elas dizem muita coisa sobre a pessoa, sobre quem a pessoa é. Aquele médico olhou para ela e disse, nem tanto. Sabe por quê? Quando a senhora desceu do carro da senhora, a gente parou a conversa aqui e ficou admirando, pensando na senhora como uma mulher elegante e educada. Mas a senhora passou aqui, não saudou ninguém, a senhora foi rude e muito mal educada. Então, as aparências nem sempre elas enganam. Nem sempre é aquilo, às vezes as aparências enganam. Aquela mulher ficou triste, fechou ali e foi embora. O que isso tem a ver com o nosso texto, com aquilo que a gente leu nessa oportunidade? Isso tem a ver porque Paulo está falando sobre aquilo que é aparente e aquilo que é interior. Aquela mulher, ela aparentava ser educada, mas não era. Aquele médico não aparentava ser médico, mas era. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, de pessoas que aparentam ser religiosos, mas não são, e pessoas que não aparentam ser religiosos, mas são. Essa é a intenção do apóstolo Paulo quando escreve esse capítulo 2. Ele vai falar sobre religião. Havia um problema, irmãos, que estava acontecendo na igreja de Roma. Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele escreve para tratar de um problema que estava havendo ali naquela congregação. A igreja de Roma é uma cidade cosmopolita, grande, havia povos de todas as nações ali. E a igreja cristã cresceu ali. Havia cristãos judeus e havia cristãos gentios. Para quem não sabe o que é a palavra gentil, gentil não significa uma pessoa que ela é boazinha. Na Bíblia, quando você lê a palavra gentil, é todas as pessoas que não são judeus. Na Bíblia existem os judeus e os gentios. Gentios é todo mundo que não é judeu. Por exemplo, a gente brasileiro, a gente é gentil.
Só é judeu aquelas pessoas que fazem parte da cultura de Israel, da cultura judaica, da religião judaica. Os gentios, eles eram pessoas de outros povos, gregos, romanos e assim por diante. Então, naquela igreja havia judeus e havia gentios. E teve um problema ali interno de relacionamento entre os irmãos. Os judeus começaram a dizer aos irmãos daquela igreja, aos gentios que se converteram a Cristo, que não era somente necessário eles terem se convertido a Jesus. Eles precisavam também se tornarem prosélitos, fazerem parte da religião e da cultura de Israel, se tornarem como judeus, começarem a se vestir como judeu, praticar a cultura de Israel, alguns rituais da lei e da cultura dos judeus, e houve aquele problema ali dentro da igreja. Então Paulo escreve essa carta e vai tratar desse problema com os irmãos. E a melhor forma que o apóstolo achou para começar a tratar desse problema foi falando sobre religião, mostrando a eles o que é a verdadeira religião. E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. Eu quero falar sobre o que é religião, o que é a verdadeira religião. Observando o texto, eu percebo que o apóstolo está falando sobre religião, mas não é qualquer religião que ele está falando. Ele não está falando sobre qualquer religião ou vários tipos de religiões. Para Paulo só existe duas religiões: a religião exterior e a religião interior. A religião exterior, algumas vezes aqui eu vou falar dela como religiosidade. E a religião interior, algumas vezes eu vou falar sobre ela aqui como religião do coração, a religião interna. Então, para Paulo só existem essas duas religiões: a religião interior e a religião exterior. No capítulo 2, do versículo 1 ao 24, a maior parte do capítulo, Paulo vai tratar sobre a religião exterior, vai começar a mostrar os problemas e o que acontece com a religião exterior. E é sobre isso que nós vamos meditar a princípio. No versículo 1 ao versículo 3, Paulo faz uma constatação. O versículo 1 ele diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. O que acontece aqui, irmãos? Paulo está dizendo que a religião exterior, de alguma forma, ela leva à hipocrisia religiosa. Ele diz: você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque você faz as mesmas coisas que aquela pessoa que você julgou. Isso é o que Paulo está falando aqui, é com um moralista judeu, algum religioso que ele já encontrou na sua caminhada e que levantou algumas questões para ele. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, Paulo começa a refletir e a mostrar a depravação, a idolatria e a violência do mundo gentil, do mundo que era fora de Israel. E ele faz uma descrição muito dura, dizendo que a ira de Deus está sobre os gentios, sobre aquelas pessoas ali que cometem aqueles tipos de pecado, e que eles iriam ter que arcar com as consequências e iriam encarar Deus. E no capítulo 2 ele volta a sua atenção para mostrar aos judeus que os judeus que estavam querendo excluir os irmãos gentios daquela igreja, para mostrar que eles, na verdade, eles não eram tão melhores do que os gentios. E então ele vai mostrar que essa religião exterior, a religiosidade, ela leva à hipocrisia religiosa. Hipocrisia é quando eu ou você condena uma coisa, mas age da mesma forma. É quando a gente critica algo ou certos comportamentos de outras pessoas, mas não conseguimos ver que nós mesmos, às vezes, agimos daquela forma que a gente está condenando aquelas pessoas. É como se Paulo estivesse aqui em um debate com um judeu, com um religioso moralista aqui. E falando sobre esse moralismo judaico, os judeus, irmãos, era uma religião, eles eram extremamente religiosos. Os judeus, eles eram ferrenhos críticos do comportamento dos gentios, daqueles que não faziam parte do seu povo, por causa da idolatria, da depravação. E não somente dos gentios. Nos evangelhos você vai ver que os judeus, eles criticam até as pessoas da sua própria nação que não estão de acordo com a religião que eles pregam que deve ser.
E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele no versículo 2, ele vai levantar uma questão que provavelmente algum judeu já levantou contra ele, quando ele estava falando que o judeu não era tão diferente do gentio. O versículo 2 ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Isso aqui, muito provavelmente, não é Paulo quem está dizendo, ele está dizendo algo que o seu debatedor teria levantado. É como se aquela pessoa que estava ali num diálogo com Paulo, ele estivesse escutado o que Paulo falou sobre os gentios no capítulo 1, que os gentios estavam sob a ira de Deus, e ele estivesse dizendo: é verdade, Paulo, bem sabemos que o juízo de Deus é contra essas pessoas que fazem essas coisas. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu concordo com você, Deus está certíssimo em julgar essas pessoas, e eles estão ferrados diante de Deus, e é isso mesmo, Deus tem que condenar esse povo mesmo. Era como se ele estivesse dizendo isso, e essa pessoa, Paulo está dizendo que ele é indesculpável. Paulo está apelando para que ele perceba a hipocrisia nas suas palavras. Ele não consegue perceber, esse religioso moralista, ele não consegue perceber que quando ele julga alguém, ele se coloca numa situação complicada, porque o julgamento que ele vai usar contra aquela pessoa, para condenar os atos daquela pessoa, será o mesmo julgamento que condenará ele quando ele cometer o mesmo erro. E ele vai cometer com certeza, porque nós somos seres falíveis, a gente erra, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. E quando nós erramos, aquilo e aqueles a quem nós condenamos vai ser usado contra nós como julgamento. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: você que é um religioso, que pratica muito a religião externa, você na verdade pode estar caindo no falso moralismo ou na hipocrisia religiosa. Algumas pessoas querendo, quero abrir um parêntese aqui, algumas pessoas querendo justificar o ato de julgar os outros, eles usam um versículo em João que fala que, Jesus dizendo às pessoas, fala que a gente deve julgar com a reta justiça, querendo dizer que as advertências de Jesus eram contra aquelas pessoas que julgavam os outros, mas cometiam os mesmos pecados. E querendo dizer que a gente pode realmente julgar outras pessoas. Mas a palavra de Paulo era como se ele estivesse dizendo àquela pessoa: meu amigo, você não entendeu nada, você também erra. E se você pode não ter errado agora, mas uma hora ou outra você vai errar. Fique certo que você está na mesma situação que aquelas pessoas que você condena. Ele quer dizer que nenhum judeu é diferente dos gentios no final da história. A religião exterior, irmãos, que Paulo está falando aqui, ela é extremamente moralista, ela é moralista por natureza. O moralismo legalista da religião que os judeus praticavam era baseado no cumprimento de regras. E uma religião moralista, legalista desse jeito, baseado no cumprimento de regras, ela é maligna, porque ela se coloca no lugar de juiz dos outros, mas não de juiz de si mesmo. Já observou que essas pessoas que são muito moralistas assim, elas condenam todo mundo, e quando eles erram, eles sempre têm um argumento para justificar o erro dele? Já observou que às vezes isso acontece? Ele condena as outras pessoas, mas quando ele é pego fazendo a mesma coisa que ele condena, ele sempre tem uma justificativa para aquele erro que ele cometeu. Os erros dos outros não têm desculpa, mas para o moralista, para o hipócrita religioso, o dos outros não tem, mas o dele tem. Pensando nisso, é muito bom lembrar das palavras de um místico, da Idade Média, Tomás A Kempis. Ele diz uma expressão interessante, ele diz assim: seja mais exigente com você mesmo do que com os outros, seja mais complacente com os outros do que com você mesmo. Se a gente quiser julgar alguém, que a gente julgue a nós mesmos. Quando quisermos ser rigorosos com alguma pessoa, que esse rigor seja com a gente mesmo. E essa é uma regra que a gente pode cumprir. Ser rigoroso comigo mesmo e ser complacente com os outros. É basicamente sobre isso que Paulo está falando com os religiosos ali daquela igreja que estavam arrumando problema com os irmãos gentios. Uma segunda constatação que ele vai fazer no texto, no final do versículo 2, ele diz assim: o juízo de Deus é contra
aqueles que praticam tais coisas. Observe que esse religioso, ele não pensou duas vezes. De imediato, ele condena os atos daquelas pessoas que eram do mundo gentil. Eles condenam a punição de Deus. Eles merecem isso, eles merecem a punição. E eles podem até estar certo. Aqueles que pecam vão ter que prestar conta diante de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma característica que Paulo dá para essa religião exterior, para a religiosidade, é a insensibilidade. Observe a insensibilidade e a frieza nas palavras desse debatedor que estava debatendo com Paulo. Ele não está preocupado com pessoas que estarão sobre a justiça de Deus, que vão ser julgados e condenados. Para ele, as palavras dele, parece que ele tem alegria que aquelas pessoas, eles vão ter que comparecer diante de Deus e serão condenados. Embora a gente saiba que muitas pessoas, infelizmente, se perderão, isso nunca deve ser algo que nos alegra. Isso deve sempre ser falado com tristeza. Isso deve sempre carregar tristeza no nosso coração. Mas essa pessoa, esse debatedor que debatia com Paulo sobre essa situação, ele demonstra estar feliz com aquilo, ele está insensível, e essa é uma marca da religiosidade e da religião exterior, é a insensibilidade para com as outras pessoas. É exatamente isso que a gente vê nos evangelhos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que por várias vezes Jesus entrou em embates contra os fariseus por causa disso. Os fariseus costumavam excluir as pessoas do convívio social, costumavam oprimir aquelas pessoas por causa de erros e de quebrar algumas regras. Observe que a insensibilidade deles era tão grande que quando Jesus ele curava uma pessoa, um leproso, um cego, alguém que estava sofrendo profundamente num dia sagrado, um dia de sábado, que era um dia sagrado, aquelas pessoas ali, eles não conseguiam ver o milagre, eles não paravam para se alegrar com aquele milagre, eles só conseguiam ver que ali foi quebrada uma regra. Jesus curou num dia sagrado, num dia de sábado, e não deveria ser curado. Para eles, aquele que foi curado, ele era melhor que ele não fosse curado, que ele continuasse cego. Era melhor que o leproso não fosse curado da sua lepra, que continuasse leproso, do que ele ter sido curado no sábado. Que religião miserável é essa, irmãos? Que não consegue contemplar o sofrimento das outras pessoas. Que insensibilidade tão grande nessa religião que esses judeus estavam se gabando de terem. E quantas vezes a gente não vê esse tipo de religiosidade em nosso meio? Quando passamos a valorizar mais o cumprimento de regras do que o cuidado com outras pessoas, é sinal de religiosidade e de frieza. É sinal de insensibilidade religiosa. Eu estava lendo recentemente sobre alguns pais que eram conservadores e religiosos, que por esse motivo da religião e de serem conservadores, expulsaram seus filhos de casa por causa de uma conduta moral que eles não aprovavam. O filho cometeu algo que não era aprovado pelos pais, ou tem uma conduta moral que os pais não aprovavam, e aqueles pais expulsaram os filhos de casa. Por serem religiosos, expulsaram os filhos de casa. Esses filhos estavam morando debaixo da ponte, sofrendo, passando fome, tendo dificuldade financeira, exposto ao mundo do crime. Meus irmãos, quando pais religiosos, e por esse motivo, somente por esse motivo, expressam esse tipo de religiosidade fria e insensível, eles certamente estão nessa condição que Paulo está falando, e naquilo que Jesus falou. Isso é uma religiosidade fria e opressora, e essa não é a verdadeira religião, essa não é a religião que liga o homem a Deus, e é isso que Paulo quer que os leitores deles entendam, que aquela comunidade da igreja entenda, que esse tipo de religião não é a religião que agrada a Deus. Algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, eu acho que algumas pessoas aqui viram, porque foi compartilhado no grupo da igreja, uma reportagem de algumas pessoas que foram na comunidade, na cidade, perguntarem às pessoas sobre Jesus. E os repórteres perguntavam ali sobre Jesus, entrevistavam aquelas pessoas e: o que você acha de Jesus?
A maioria das pessoas dizia: Jesus foi um grande homem, Jesus foi um grande profeta, os seus ensinamentos eram bons. A maioria das pessoas gostava de Jesus. A maioria daquelas pessoas, 90% ali, falaram bem de Jesus. Mas quando a pergunta foi feita sobre os seguidores de Jesus, o resultado foi o oposto. A maioria das pessoas dizia que não gostava dos seguidores de Jesus, que as pessoas nas igrejas, a maioria, elas eram falsos moralistas, que as pessoas da igreja não representavam Jesus. E eu fiquei pensando, que diferença tão grande. A gente deveria ser visto, é claro que não é o caso de todo mundo, mas, de forma geral, a gente não deveria ser visto como alguém diferente de Jesus, porque a Bíblia diz para a gente ser imitador de Jesus, era para as pessoas verem a gente semelhante a Jesus, mas não está acontecendo isso. Talvez seja por isso, por esses casos que a gente vem escutando, por casos como esse que eu disse, de pais expulsando seus filhos, por causa de convicção religiosa. E se a minha convicção religiosa, irmãos, ela é um fardo ou uma causa de sofrimento e opressão para outras pessoas, essa minha religião, ela não está cumprindo o objetivo de me conectar com Deus. Ela demonstra o quanto eu estou longe dele. E a partir disso, eu trago a reflexão. Como nós temos vivido a nossa religião? A minha fé, ela tem sido motivo de bênção ou de opressão para outras pessoas? É algo que vale a pena a gente refletir. Uma outra constatação que o apóstolo Paulo faz, do versículo 4 ao versículo 11, é sobre o engano do religioso. Aquele religioso judeu, ele estava profundamente enganado. Observe o versículo 4, diz assim: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui, Paulo vai tratar da ideia que o judeu geralmente tinha. Eles acreditavam que faziam parte da religião correta. E que por isso, por fazerem parte da religião correta, eles estavam livres de prestar conta diante de Deus. Mesmo que ele pecasse, igualmente aos gentios, fizesse os mesmos pecados, mas Deus ia ser complacente com ele. Deus ia perdoar porque ele era judeu. Ele fazia parte da religião de Israel, mas não ia poupar os gentios. Veja o engano religioso que ele tinha. E Paulo começa a corrigir essa ideia. É provável que os judeus estivessem usando o livro de sabedoria. É um livro que não há na nossa Bíblia, mas há na cultura judaica, o livro de sabedoria. No capítulo 15, ele fala sobre a idolatria do mundo judaico, do mundo gentílico, daquelas nações que estavam fora de Israel, como eles eram idólatras. E ele diz que, apesar deles pecarem, dos judeus também pecarem, mas eles não são idólatras. E por causa disso, Deus iria perdoar eles. E Paulo está corrigindo isso. Paulo está dizendo: olha só, vocês entenderam as coisas erradas. Vocês estão enganados sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus não significa que quando você tiver que prestar conta diante de Deus, não significa que Ele vai passar a mão na sua cabeça e que está tudo certo. Pelo contrário, a bondade de Deus, ela deve ser entendida como um tempo que Ele está dando a você para que você se arrependa dos seus pecados. Deus não é bondoso porque Ele vai passar a mão nos meus erros, mas Ele é bondoso porque Ele me dá tempo para me arrepender dos meus pecados. É isso que Paulo está dizendo ao religioso daquela igreja, dizendo que ele precisa mudar de concepção. Ele está corrigindo essa ideia sobre a bondade de Deus. Você não vai ficar impune, Paulo está dizendo a ele. Se você acha que porque você é crente, que porque você é religioso, você vai ficar impune, você está errado. Deus não trata assim. Deus é imparcial, Ele não faz acepção de pessoas. Frequentemente a gente escuta as pessoas dizerem: Deus é amor, e Ele é. Deus é bondoso, e Ele é. E por causa disso, porque Deus é bondoso, Deus não vai julgar e nem vai condenar ninguém. Muitas vezes a gente escuta isso por aí, mas aqui nesse texto Paulo está ensinando o contrário. Ele está ensinando que, apesar de Deus ser bondoso, a bondade de Deus não é causa para ninguém ficar pecando e para que as pessoas continuem andando no caminho errado. Pelo contrário, a bondade de Deus deve ser entendida como um tempo que Ele está nos dando para que a gente se arrependa, junte os nossos pés e entremos diante dele da forma correta.
Deus não tem favoritos, é isso que Paulo está dizendo aos irmãos daquela igreja. Estamos enganando a nós mesmos, quando a gente pensa que, quando comparecermos diante de Deus, porque eu sou crente, porque eu sou membro da Igreja Batista da Coab, porque eu sou católico, ou porque eu sou evangélico, metodista, presbiteriano, Deus vai me tratar diferente. Não, você está enganado, e é isso que Paulo está dizendo. Todo aquele que pratica o mal, não importa se ele é da Assembleia de Deus, da metodista, da batista, da católica, não importa, todos vão ser julgados pelo mal que cometeram. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós vai ter que aparecer diante de Deus para ser julgado pelaquilo que praticou. Não podemos fugir dessa realidade. Grandes e pequenos, sábios e tolos, ricos e pobres, todos vão comparecer diante de Deus um dia. Você vai e eu também vou. Se esse encontro fosse hoje, como seria esse seu encontro com Deus? Seria louvor, honra e glória, ou tribulação e angústia, como Paulo pergunta e ele fala, né, no decorrer desse texto? Cuidado, a palavra de Paulo para aquele religioso é cuidado, não despreze nem abuse da misericórdia de Deus, cuidado para você não estar abusando das oportunidades que Ele está dando para você. Apesar dele ser bondoso e tolerante, Ele é justo. E no versículo 12 por diante, irmãos, 12 a 16, Paulo vai explicar como é esse julgamento divino, como é que vai ser esse julgamento de Deus. No trecho, Paulo ensina que ninguém poderá alegar que foi injustiçado, ou que não conhecia, ou que não sabia da verdade. Os judeus tinham recebido a lei, mas e os gentios que não conheciam a lei? Aquelas pessoas que eram de outros países, que não receberam o evangelho ainda, que não sabem sobre o evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. Como é que vai ser o julgamento dessas pessoas se Deus é justo? Aí Paulo diz, eles não são inocentes, ninguém é inocente, porque Deus escreveu as suas leis morais dentro de cada coração. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, e quando ele comete algum erro, a consciência dele está lá para acusar ou para defender ele de alguma coisa. Eles serão julgados a partir da luz que receberam diante de Deus. Mas ninguém será inocente, ninguém pode alegar inocência. E é isso que Paulo vai explicando para os irmãos ali daquela congregação, da congregação em Roma, da Igreja Batista em Roma. E no versículo 17 a 25, Paulo vai constatar mais uma coisa. Ele vai dizer, irmãos, ainda sobre a religiosidade e a religião exterior, ele vai constatar que a religiosidade e a religião exterior, no versículo 17 a 24, ela é insuficiente. A religião ou a religiosidade, ela é orgulhosa, mas ela é insuficiente. Insuficiente em que sentido? Observe, versículo 17, mas se você diz que é judeu. Versículo 18, se você conhece a vontade de Deus. Versículo 19, se você está convencido que é guia dos cegos. Os judeus se orgulhavam, irmãos, da sua religiosidade. Eles se orgulhavam de ser religiosos, tinham bastante orgulho de ter conhecimento da lei de Deus, e Paulo está mostrando aqui o orgulho deles. Se você é mestre das crianças, você é guia dos cegos, você se acha guia dos cegos, você tem orgulho por ser isso. Paulo está falando sobre o orgulho da religiosidade daqueles judeus. Se você é orgulhoso por isso, se todas as coisas que você se orgulha da sua religião, elas são importantes, apesar de todo esse orgulho que você tem, você ensina aquelas pessoas que não são da igreja, que não são da comunidade, você ensina que não deve matar, que não deve roubar, mas você mata e você rouba. Não literalmente, mas talvez dentro do seu próprio coração, através do ódio. Como Jesus disse que os homicídios acontecem dentro do nosso coração, você rouba através da cobiça, ou adultera através da cobiça. Paulo está dizendo a eles, a religião de vocês, o orgulho religioso de vocês é insuficiente. Porque embora vocês saibam o que é certo, embora vocês saibam que deve fazer o certo, vocês não estão fazendo. E somente saber o que é certo, e somente ter vontade de acertar, não é suficiente. Para Deus é suficiente você acertar.
É o que Paulo está querendo dizer àqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, somente você querer fazer o bem não adianta de muita coisa. É preciso você fazer o bem para adiantar alguma coisa diante de Deus. Em outra parte ele fala sobre isso também. Romanos capítulo 7, versículo 19, ele fala aquela expressão conhecida: não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está refletindo na época, na sua vida como um religioso, como ele expressava essa religião externa, que ele queria fazer as coisas corretas, ele tinha a intenção de fazer as coisas corretas, as coisas certas, mas ele não tinha poder para fazer aquilo, ele não conseguia fazer o que era certo. Ele fala da sua própria experiência, e ele percebeu que mesmo querendo fazer o certo, ele não tinha poder para fazer o que era certo. Conhecer a lei, a aliança com Deus e praticar a religião não serve de nada se eu não consigo fazer o certo. E o ponto dele é que a religião verdadeira não se trata de conhecer, fazer o certo, e nem de obedecer as leis morais. Os judeus estavam enganados nesse ponto. O que eles precisavam era de uma transformação no coração, porque do coração é que procedem as nossas ações. Não adianta na mente de vocês saberem o que é certo, ele dizendo para o judeu, mas o coração de vocês não ter o desejo, não ter condições, não está apto para fazer o que é certo. E aqui, irmãos, a gente pensa em muitas pessoas, muitos de nós talvez, sabemos o que é certo, sabemos o que é correto, queremos fazer o que é certo, mas às vezes as paixões elas falam mais alto do que o que é certo, falam mais alto do que a razão, e a gente acaba fazendo o errado. Por que isso acontece? Porque esse problema não se trata das nossas ideias do que é certo e que é errado, mas se trata de uma transformação do coração, do homem interior. E aqui Paulo está preparando o caminho para o que ele queria dizer aos irmãos daquela congregação. E então ele chega e vai começar a falar da religião que verdadeiramente importa, que é a religião do coração. Versículos 25 a 29, Paulo vai falar da segunda religião. Ele já falou da primeira, que é a religião exterior, ou a religiosidade, e agora ele vai falar da religião do coração, ou a circuncisão do coração. Versículo 29 ele diz: porém, judeu é aquele que é no interior, circuncisão é a que é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. O objetivo dele é mostrar que a religião interior, ou a circuncisão do coração, essa é que é a verdadeira religião. Mas o que é circuncisão? É mais uma palavra que talvez a gente não esteja acostumado. Circuncisão era uma pequena cirurgia que a criança judaica, no 8º dia de vida, ela sofria aquela cirurgia. Era semelhante à fimose de hoje. A fimose, né? Era feita uma cirurgia no prepúcio da criança. Era uma marca que ela servia como um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Sinalizava que alguém fazia parte da aliança com Deus. Isso era a circuncisão. E essa aliança que Deus fez com Abraão, e que a pessoa que se circuncidava estava fazendo com Deus, ela era um pacto. Quando o casal vai se casar e que um bota a aliança no outro, o marido bota na mulher e a mulher no marido, significa que eles estão fazendo um pacto. Eles estão fazendo um pacto entre eles. E uma aliança, a circuncisão, ela era um símbolo dessa aliança, do pacto que as pessoas faziam com Deus, até mesmo as crianças já faziam com Deus. Era um pacto que representava a identidade religiosa dos judeus do Antigo Testamento. E no versículo 25 por diante, quando Paulo fala de incircuncisão, ele está falando daqueles não-judeus que faziam parte da igreja. O ponto de Paulo é esse: ele queria mostrar aos irmãos daquela igreja, os judeus daquela igreja, que os gentios daquela igreja, aqueles que não eram judeus, que faziam parte daquela igreja, eles eram mais judeus do que os judeus que não andavam de acordo com Deus, como deveriam andar. Ele quer mostrar que eles também têm uma aliança com Deus. Você lembra que eu falei no início que a igreja era composta por judeus e gentios? Foi por isso. É porque o ponto que Paulo queria chegar era esse: mostrar aos judeus que os gentios daquela igreja também tinham um pacto verdadeiro com Deus.
e às vezes maior do que o pacto daqueles que aparentavam ter, daqueles que tinham uma aparência, mas não eram. Paulo estava dizendo, os irmãos da igreja que congregam com vocês, irmãos judeus, eles podem não aparentar, mas eles na verdade são. E aqueles da sua nação que não receberam a Jesus, que são religiosos, ou talvez até mesmo do meio de vocês, que aparentam, na verdade não são. A essência de ser o verdadeiro judeu não é algo que a gente vai ver exteriormente, mas é algo que se manifesta no interior. E Paulo vai falar que a religião interior, ela é superior, porque a religião externa, ela atrai a atenção dos homens. Somente os homens se impressionam com a religiosidade de alguém, mas a religião interior, ela traz o louvor de Deus, porque Deus é aquele que sonda os corações, é Deus quem sonda o nosso coração. Quando você faz alguma coisa, quando você se comporta de uma determinada maneira, que você faz isso para agradar a Deus, Deus está contemplando as intenções do seu coração, e é essa religião que importa para Deus, é a religião do coração. Mas é preciso falar que essa aliança com Deus, ela não acontece apenas como um ato de Deus, ela é um ato conjunto. Deus opera e nós respondemos a essa operação. Há uma sinergia, há uma cooperação entre Deus e aqueles que são chamados por Deus. Paulo ele está refletindo em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz assim: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. É Deus quem opera nos corações. Mas ele também está refletindo, provavelmente, em Jeremias 4:4, que diz assim: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o vosso próprio coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém. Para essa experiência de uma aliança com Deus, irmãos, uma aliança verdadeira no coração, Deus ele age em nosso coração, mas nós respondemos rendendo o nosso coração e entregando ele a Deus, para que Deus opere através do seu Espírito no nosso coração. E o objetivo dessa aliança, dessa circuncisão do coração, é nos levar a amar a Deus. E aí, a partir disso, quando nós aprendermos a amar a Deus, as coisas vão parecer mais fáceis. Nós vamos poder nos comportar de uma forma mais apropriada, nós vamos entender melhor como funciona a religião, a partir do amor a Deus. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos. Talvez você veio aqui, nessa noite, você veio à igreja, você é acostumado a vir para a igreja, você vem aqui, talvez porque seus pais insistem para que você venha, talvez você foi criado na igreja, ou você veio pelo convite de alguém, mas eu acredito que quando você veio aqui, nessa oportunidade, é porque Deus trouxe você aqui, para que o Espírito dele falasse ao seu coração, que deseja fazer uma circuncisão no seu coração, uma transformação, uma aliança com Deus, mas uma aliança que acontece no nosso interior, e não somente a aparência religiosa. Essa aliança é o próprio Deus quem faz conosco, irmãos. Essa aliança ela acontece no coração. Eu lembro que, finalizando, eu passei um período da minha vida que eu não queria mais vir para a igreja. Eu passei alguns anos sem vir à igreja. Nunca abandonei a fé, deixar de professar a minha fé, mas parei de vir à igreja. Quando eu vim à igreja, era por muita insistência da minha esposa para que eu viesse no culto, e uma certa vez eu vim para o culto, e o Espírito Santo estava me esperando aqui, para falar ao meu coração, e as suas palavras ecoaram no meu coração, e daquele dia em diante eu renovei a aliança, que eu tinha feito com ele há muito tempo atrás. Talvez você esteja nessa condição hoje, de ter abandonado essa aliança que você fez há muito tempo com Deus, ter quebrado essa aliança, quebrado os pactos e os votos que você fez com Deus, mas hoje talvez seja o dia de você se encontrar com Ele e renovar os votos dessa aliança com Deus. Talvez você veio aqui para isso hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Se você sente que essa palavra fez sentido para você de alguma forma, o Milagre pode se aproximar para cantar. Se você sente que essa palavra fez sentido para você de alguma forma,
Ore comigo buscando esse encontro mais profundo com Deus. Se você sente que viveu apenas de religião exterior, ore comigo nessa oportunidade por uma transformação interior. Jesus, ele pode transformar o seu coração para você experimentar uma experiência mais profunda com Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pelo Senhor ter trazido a gente até aqui, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, através daquilo que o Senhor falou ao nosso coração, através da tua palavra, pelo teu servo, o apóstolo, circuncida o nosso coração, aqueles que abandonaram a aliança, aqueles que nunca tiveram uma aliança real com o Senhor, que nessa oportunidade, Senhor, seja uma oportunidade de encontro, de renovo, de aliança, de restauração da fé, que nessa oportunidade o Senhor transforme o nosso viver. É o que eu te peço em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Jesus vem me buscar. Vamos passar neste dia pelo juízo de Deus. Este vai ser o momento. E esse dia vai chegar, onde o Senhor vai separar o joio do trigo. E nós devemos estar preparados para no dia que o Senhor raiar ali no céu, nas nuvens, possa chamar o teu nome e o meu, meus irmãos.